Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo carnívoro. Hoje nós vamos conversar com a doutora Noemi Ueno, e ela é dermatologista e utiliza a estratégia carnívora para o tratamento de doenças crônicas de pele. E nós estamos, na verdade, fazendo um remake da live da semana passada, que nós tivemos problema de conexão e esperamos que hoje dê tudo certo. Vamos ver se o pessoal já está por aqui. Doutora Noemi, eu vi que já chegou. Deixa eu ver se o Cobra já entrou também. Olá, boa noite, doutora Boa Noemi. noite. Hoje vamos dar certo, né? Vamos torcer. Eu vou ver se o Cobra já chegou por aqui, que eu não vi ele ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que ele entrou. Boa noite, Cobra. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? A Tudo internet está bem, mais tudo bem. potente hoje? Esperamos que sim, né? Hoje nós vamos fazer aquele bate-papo que estava programado para a semana passada. Se é que, se é que foi a internet, né? A gente A espera o gente próximo não sabe, né? dia que vai Hoje ver. eu já cuidei para não colocar muitas palavras que pudessem, né, fazer um shadow ban, Aham. mas vamos acreditar que não, né? Vamos confiar mais de que hoje a gente vai conseguir levar esse bate-papo até o final. Então, doutora Noemi, seja bem-vinda e eu vou lhe pedir para que a senhora se apresente novamente, né? Porque para quem não esteve aqui também na semana passada, que não nos acompanhou, que não assistiu a live que ficou gravada, então eu vou pedir para que você comece se apresentando, né? Falando um pouquinho do seu trabalho e depois a gente vai direcionando o assunto aí para a estratégia carnívora. Então, eu sou médica, dermatologista e acupunturiatra. Eu atuo aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou de São Paulo, na verdade, né? Eu me formei na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz especialização nessas duas áreas lá no Hospital das Clínicas. E eu vim para Mato Grosso já faz uns 18 anos que eu estou aqui. Nossa. E, e aí, na área da dermatologia, eu foco no tratamento de doenças. Tem muitos colegas meus que fazem estética, tal, mas eu não faço nada dessa área de cosmiatria, de estética, rugas, manchas, não. Eu gosto de tratar doenças. E aí Trabalhar com o que é difícil, né? é difícil e muito desafiador. Eu Eu lembro, imagino. eu lembro que, bom, repetindo um pouquinho, né, resumindo um pouquinho do que eu tinha falado da outra vez, na faculdade, as faculdades de medicina em geral, e não só de medicina, eu diria que em outras áreas também da saúde, é tudo muito focado no tratamento de doenças, tratamento das consequências e nunca atuando nas causas. Ou seja, a gente foca no tratamento de doenças, mas a gente não aprende a promover saúde para as pessoas. Isso a gente não aprende nada. Então a gente aprende a medicar, a gente sai excelente em procedimentos, cirurgias e tratamento medicamentoso. Lógico que tudo isso é importante. Também não vou fazer a loucura de falar como alguns falam, que troca tudo isso por coisas só baseadas em estilo de vida e tal, e que não vai medicar mais. Não, também está errado. A gente tem que usar as duas coisas. Existem momentos certos para usar remédio, para tratar doença. A gente precisa disso para dar conforto. Às vezes a pessoa precisa de cirurgia, precisa de procedimento, mas muitas vezes só isso não é suficiente. E eu ficava meio frustrada com, por exemplo, na minha área, chega muita gente com acne, com psoríase, dermatite seborreica, alergias, urticárias, que são doenças crônicas, ou seja, aquelas que levam tempo, né? Vai, volta, melhora, piora, melhora, piora. São aquelas doenças
que ficam anos, meses, anos incomodando a pessoa. E muitas vezes só o remédio não faz muito efeito, ou se faz, às vezes faz de modo temporário, e depois perde o efeito, existe fenômeno de tolerância, o remédio passa a não fazer mais efeito e você tem que trocar. E aí, com o tempo, eles vão dando efeitos colaterais, porque esses remédios têm benefícios, mas também têm seus efeitos colaterais. E aí eu ficava meio frustrada por causa disso. E aí depois de muito tempo, muito mais recentemente, é que eu descobri a estratégia low carb, que é baixa em carboidratos. E aí eu comecei a usar primeiro em mim mesma, nos pacientes, com resultados incríveis. E aí, dentro da low carb, né, a gente tem várias nuances em relação à quantidade de carboidratos, e uma das estratégias é a dieta carnívora. A gente pode usar para tratar doenças da pele, não precisa ser carnívora, não precisa ser o tempo todo carnívoro, mas se a pessoa se sentir bem, lógico que ela pode adotar isso para a vida, mas não precisa ser o tempo todo. Muitas vezes a gente pode usar como estratégia de exclusão, uma dieta de exclusão, para a gente investigar possibilidades de intolerâncias alimentares. Então a gente exclui tudo que pode ser excluído e deixa só o principal, essencial, que são as carnes e as vísceras, né, qualquer corte de carne. E aí, sim, com o tempo, a gente vai reintroduzindo os alimentos um por um, para observar se está tudo bem ou se tem alguma intolerância. Então, a gente pode usar essa estratégia como parte do tratamento, não, às vezes não exclusivamente, mas é parte do tratamento, e isso tudo associado com remédio, com outras coisas, às vezes psicoterapia. Então, a gente pode usar várias coisas combinadas para ajudar as pessoas, né, ajudar o nosso paciente. Sim, é a exclusão para depois fazer a reposição e ir encontrando os alergenos também, que isso é importante, né? Isso. Que a gente sente isso muito quando faz a carnívora, a gente coloca algum alimento de volta na alimentação e a gente já sente o efeito imediato, né? Na pele, eu sinto bastante na pele. Eu sinto a minha pele brotar com alguns determinados alimentos, né? E eu acho isso bem interessante. E aí, antes de... E uma observação interessante, puxando a sardinha para a nossa brasa, né, pensando, é que a dieta de exclusão, a dieta que é, digamos assim, não faz nenhum efeito colateral, é exatamente a estratégia carnívora. Né? É a dieta mais limpa, né? a menos nociva, digamos assim, né? Para a saúde como um todo. E por que acontece isso? Porque os seres humanos têm uma baixíssima intolerância à carne. É muito difícil, é raro ter alguém que tenha intolerância a algum tipo de carne, a algum animal. Na espécie humana, a intolerância, o índice, a porcentagem de intolerância às carnes é baixíssima, muito baixa. São raríssimos. A não ser ácido úrico, câncer, doença renal, entupimento de peito, né? Esse tipo de coisa a carne faz. Agora você pegou aí, né, cobra? A gente até ficou pensando, né? Ué, não é isso que a gente ouve aí? Não, mas você come só carne? Como é que está seu ácido úrico? E os seus rins? E câncer? E seu colesterol? São sempre essas perguntas. Sua ferritina não está alta, não? Sendo que a gente sabe que os culpados são outros. Né? A carne só leva a culpa, né? E eu vejo também muitas pessoas que dizem que são intolerantes à carne, na verdade, elas estão consumindo carne junto com outras coisas, né? Junto até com muita quantidade de fibras vegetais, né? Que fermentam,
e que fazem com que a carne não tenha uma digestão legal. E aí as pessoas culpam, dizem que não podem comer carne. Muitas pessoas me falam isso. Sim, Culpam, mas Que o na problema verdade não é a carne em si, culpam, a é carne é o mordomo. É o mordomo, a carne é o mordomo, ela sempre leva a culpa. É o mordomo do filme. exatamente. Às vezes a pessoa come tanto alimento processado que ela está com o intestino todo alterado, ela não está com o intestino normal. Então, o organismo está acostumado com aquele regime alimentar, e às vezes as pessoas tendem a diminuir a quantidade de carne. Então, o organismo deixa de produzir aquelas enzimas que digerem a carne. Então, então o problema não é a carne, é que você precisa primeiro arrumar a casa, né? Arrumar o intestino, a Mas, digestão, dá tempo para o organismo começar a produzir de novo essas aquela, enzimas para digerir e, a carne. e aí acontece muito isso, por exemplo, vou dar um exemplo agora quentinho, que tá fresco aqui na minha cabeça. Minha mãe me deu de aniversário, apesar dela não aprovar muito, mas ela acaba aceitando, ela me deu uma carne de porco que ela fez e conservou na banha. Então tava aquele potinho cheio de banha, com a carne de porco prontinha dentro já. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu tava botando na panela para fazer aquele monte de banha com a carne de porco. Aí chegou uma pessoa, não vou citar quem é, tirando um pão de queijo do forno e falou bem assim: você vai ter uma caganeira. Eu começo tudo e eu achei o máximo. Eu fiquei com vontade de dar aquela resposta, né? Tá, sim. Mas eu fiquei na minha. Eu só comentei assim: ó, eu tenho caganeira se eu comer isso aí. Isso aí não é caganeira. Agora, a carnezinha de porco na banha, conservada, aquilo ali é ouro. É ouro. Ouro puro. Pois é, e as pessoas de antigamente conservavam a carne na banha, né? Banha serve para conservar. Até até exatamente. hoje em dia tem no supermercado, aqui em Cuiabá, de vez em quando eu acho, carne em lata Na conservada lata. na banha. É. É Não, muito difícil, mas ainda a gente consegue achar. a banha Ainda conserva nossa pele, né? A banha conserva nossa pele, nosso cabelo, nosso intestino. É tudo banhado em gordura, Exatamente. exatamente por esse efeito de conservar, né, doutora Noemi? sim. Sim. E eu me lembro da minha avó usando banha nas rachaduras dos pés e utilizando banha para hidratar a pele, né? Isso, gente, não faz tanto tempo assim. Então, assim, a gente deixou de utilizar um produto maravilhoso que já era, né, tradicional de uso nas famílias de todas as formas, tanto para alimentação quanto para conservação, quanto para hidratação da pele, né? Em troca de um produto vegetal, né? Podre, vamos falar bem sério, que só nos entope, né? Só prejudica o nosso corpo, só nos inflama e entope as nossas artérias. E aí, quando a gente entra com uma banha, que nem você fez, né, aí, Cobra, as pessoas não conseguem assimilar isso, porque foi feita uma lavagem cerebral, né? Desse marketing da indústria. Mas está na hora das pessoas acordarem, né? Eu acho que é esse o grande papel nosso aqui é acordar um pouco as pessoas e mostrar o quanto a gente está consumindo desses produtos e o quanto ele é eficaz. E a doutora Noemi aqui com uma dieta de exclusão, utilizando carne e gordura, que consegue manejar pacientes, né, com problemas de pele crônicos e que está completamente associado com o nosso intestino, né? Até, inclusive, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa relação do intestino, né, com a pele. Muito bom, muito bom. A pele, como qualquer outro órgão, tem íntimas relações com tudo, tá tudo interligado. Uma coisa não está dissociada da outra, como a gente aprende na faculdade, que a gente fica com aquela ideia de como o ensino é focado em dividir as coisas em órgãos e sistemas, sistema digestório, sistema nervoso e tal. A gente sai com aquela ideia de que é tudo setorizado, e não é assim. Cada órgão está intimamente relacionado com tudo.
A pele, assim como o intestino, são duas barreiras, né? A barreira externa e o intestino também é uma barreira externa, só que por dentro, né? Como se fosse um tubo, Deixa eu só que interno. fazer uma pergunta bem besta, assim, mas eu tento olhar que a pele, o pulmão e o intestino, eles meio que são pele. É o nosso invólucro que Aham, separa a sim. parte interna do corpo da parte externa. Uhum. Exatamente, exatamente. Então, uma das finalidades, né, dessa barreira é proteger o nosso organismo da entrada de Patógeno. micro-organismos, de bactérias ruins para a gente, que vão causar doenças. E de outras substâncias estranhas também. Tanto a pele quanto o intestino. Então, tem até uma frase E o que é pulmão também. atribuída ao. Oh, meu Deus, fugiu o pai da medicina, Hipócrates, que fala que todas as doenças começam no intestino. Né? No fundo, é isso mesmo, porque quando você recebe uma comida e tem alguma coisa estranha, o intestino vai reagir, ele vai suscitar, vai chamar o sistema imunológico para se defender, para combater alguma coisa estranha, algum invasor que está entrando lá no intestino. E esses órgãos se conversam entre si. Existem mensagens que são trocadas, mensagens químicas, por meio de moléculas chamadas citocinas, que as células do intestino liberam para chamar, né, para recrutar as células do sistema imunológico e também dão um sinal para a pele. Então, e existem mensagens hormonais também. Então, são vários meios, tanto químicos como celulares também, porque o sistema imunológico, quando é ativado por meio dos linfócitos, os linfócitos também liberam seus mensageiros químicos, que são as interleucinas, e eles também começam a proliferar e eles migram de um órgão para outro para armar a defesa. E isso acaba se comunicando com a pele. Então, muitas vezes, o intestino está ruim, isso se manifesta na pele, né? E vice-versa. Então, e os órgãos se comunicam o tempo todo entre si. Tanto é que a pele também é parte do sistema imunológico. Ele não é isolado. Não está isolado. As células da pele, os queratinócitos, eles produzem um monte de substância química que são importantes na defesa e no sistema imunológico. E a outra coisa também que muitas vezes a gente ignora, eu pelo menos nunca tinha pensado nisso, é que a gente também absorve pela pele, né? Tanto que se você pegar um adesivo de nicotina e colocar na pele, você vai absorver aquela nicotina se você passar testosterona na pele. Tem alguns venenos que se você passar na pele, absorve. Então a pele também absorve, a gente também se nutre pela pele, digamos assim, né? De certa forma. Sim, sim. É que esses medicamentos que você citou já estão numa forma que a pele consegue absorver, né? Por meio de tecnologia, a gente sabe quais substâncias que fazem penetrar mais a pele. Mas, fora os medicamentos, a pele sabe exatamente o que absorver e o que não absorver. Mais ou menos como o intestino, né? Deve ser o sistema imunológico que faz essa triagem. Isso, exatamente. E aí a gente esbarra naquela conversa que a gente começou na outra, né? Da retirada dessa proteção natural da pele, que hoje é defendida com unhas e dentes como se fosse a coisa mais benéfica para a nossa saúde, é ficar se limpando o tempo todo, né? E não é bem assim, né?
Não é bem assim. A gente tem uma camada protetora, uma gordura natural da pele, que a gente chama de sébum ou manto lipídico, esses nomes para dizer a mesma coisa, que é a camada de gordura da pele normal, que protege, e uma das funções é manter a pele hidratada, evitar que a pele resseque. E a pele também tem a microbiota, que é aquela população de bactérias, fungos e vírus que está em simbiose, em relação de simbiose com a gente. E essa população de bichos é muito importante para a nossa proteção. Eles têm várias funções e a gente mal tem ideia de qual é o papel dessa microbiota, mas que é importante, é importante. Tanto é que quando você remove, você faz banhos exagerados, você lava demais a pele, você remove e a pele fica mais seca. Primeiro ela fica seca, depois ela começa a ficar inflamada, porque a pele fica toda descoberta. Começa a entrar coisas que não devem, e aí isso começa a suscitar, começa a estimular o sistema imunológico. Então a pele começa a ficar mais inflamada, fica vermelha, fica coçando, fica descascando. E deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre essa microbiota. Quando a gente está com um desequilíbrio de microbiota intestinal, isso influencia também no desequilíbrio da microbiota da pele. Por isso que as pessoas, às vezes, que estão com SIBO, com essas doenças, né, de inflamação intestinal, né, doença de Crohn e tal, elas têm mais problemas de pele. Isso está associado? Eu acho que está associado, sim, eu acho. Eu nunca estudei sobre isso, sobre a relação das microbiotas do intestino e a pele. Então, eu não sei exatamente com certeza. Nesse assunto eu sou ignorante. Mas eu acho que tem relação, sim. E isso que você citou da pele é mais ou menos o que acontece também no nosso intestino, quando a gente começa a tomar um monte de antibiótico, né? Você vai lavando ali, limpando, matando toda aquele... Eu gosto de citar assim, que tanto a pele, isso aqui é tudo mais meu empírico, tá? É como se fosse uma floresta. Você tem ali, como se a nossa pele lá fosse, tanto a do intestino, quanto a do pulmão, quanto a da pele externa, fosse a superfície da terra, ali, o solo, e em cima ali tem uma floresta, toda em equilíbrio, né, que tem desde a árvore até o micro-organismo, passando pela ossa, por tudo ali, que um come o outro, outro come o outro, outro come o outro, aquele está em equilíbrio, e que qualquer coisa que entrar ali, aquela floresta, ela vai dar conta daquela coisa que veio de fora, né? Naturalmente. Aí você chega ali, igual que a gente faz nas cidades, e devasta tudo, derruba tudo e deixa o solo careca lá vazio. Então aquilo ali vai virar um deserto, provavelmente, né? Aí em cima daquilo ali nada mais funciona direito. Então a chuva vai carregar tudo, vai dar erosão, é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando a gente destrói a nossa floresta, a nossa flora, né? Essa floresta ali que vive na nossa pele, que vive no nosso intestino. Inclusive, vamos mais longe, né, Alessandra, que a gente também fala muito sobre disparatização do corpo inteiro, e como a doutora Noemi citou, é tudo interconectado, a gente separa as partes do corpo por uma questão didática, mas o nosso corpo, ele é just in time, ele é online, uma coisa que se você pisar no espinho, você vai ter reação no seu corpo inteiro daquele espinho que você pisou. Todas as células do seu corpo vão reagir instantaneamente àquela espetada que você teve no dedo. E tudo no nosso corpo é assim. É uma máquina que está longe da nossa inteligência de macaquinho que avançou um pouquinho, vai conseguir entender, explicar e muito bem, quiçá reproduzir. Então, assim, é muita arrogância. A gente, eu acho que por conta dessa coisa de querer ser autoridade, como a medicina muitas vezes faz, a gente tem uma arrogância muito grande de nos achar melhor que a natureza.
de nos acharmos superiores à natureza, de que nós vamos fazer uma carne melhor do que, do que a carne do boi, né? Então, assim, de que um protetor solar da Sandal é melhor do que a própria pele, né? A gente tem que se esconder do sol, e se for para o sol tem que passar Sandal, porque, entendeu? É de uma arrogância tão grande, né? Aproveitando esse gancho aí, Cobra, eu queria que a doutora Noemi falasse um pouquinho também dessa questão da aplicação de produtos na pele, né? Não só exclusivamente do protetor solar, mas também dessa gama de produtos que a gente tem, né? De cosmética, porque cada dia inventa uma coisa nova, né? A gente sabe que tem coisas que prometem ser maravilhosas, mas tem coisas que também atravessam a nossa camada de pele e acabam indo até, não sei se até o nosso fígado. Isso procede? Eu não sei se vai até o fígado, é difícil. Por exemplo, com relação a protetor solar, que é um exemplo só. Um tempo atrás, alguns anos atrás, fizeram uns estudos pegando pessoas que passaram protetor solar, mas aí passaram uma quantidade absurda, muito grande, 4 vezes por dia, se eu não me engano, e estudaram se isso ia para o sangue, se tinha protetor, as substâncias, o princípio ativo do protetor solar no sangue. E foi encontrado em algumas pessoas desse estudo, não todas, mas algumas encontraram, mas a quantidade é muito pequena. Então parece que tem uma parte absorve e vai parar no sangue, mas é muito pequeno. Assim como com outras substâncias também, por exemplo, ácido retinóico, que é muito utilizado na dermatologia, já fizeram estudos também e acharam algum resquício, mas assim, uma quantidade, a concentração mínima no sangue. Agora, isso é uma coisa, isso é só um dado. A gente não sabe exatamente qual é a consequência disso no longo prazo. Mas a gente sempre tem que levar em consideração também qual que é o benefício que eu consigo para aquela pessoa em detrimento dos possíveis ou pouco prováveis malefícios. Então, essas substâncias, numa pele normal, pode ser que absorva, sim, mas se absorve, a quantidade em geral é muito pequena. Lógico que não testaram todas as substâncias, mas que eu estou lembrando, assim, de protetor solar tem estudo e ácido retinóico também. Talvez alguma outra, mas eu não estou lembrando agora. Então, o que foi encontrado é isso. Pequenas quantidades mínimas que talvez não tenham tantas consequências, mas isso a gente não sabe qual é a consequência no longo prazo. No longo prazo. Agora, é diferente de uma pele de grávida. A pele da mulher grávida tem uma permeabilidade maior, ela deixa passar mais coisas. Então, olha só que interessante. Então, por isso que grávida não pode usar qualquer coisa, porque ela absorve mais. Então, a maioria das coisas não está proibido usar na gravidez. Mesmo coisas na pele, de passar na pele. E a maioria das mulheres não sabem disso, porque a única coisa que falam para mulheres que estão grávidas é para que não consumam álcool. Agora, a aplicação de produtos cosméticos, ninguém fala sobre isso. Pois é. É porque passa para o bebê, né? Também. Principalmente, geralmente a preocupação maior é isso. Muitas acabam chegando na corrente sanguínea e atravessando a placenta. E as consequências no bebê a gente não sabe. Então, por segurança,
é melhor evitar. Você está E aí, acompanhando os comentários aí, Luciano? Eu não entendi, depois a gente olha, eu não Teve captei uma muito. pessoa que saiu aí, meio. Acho Ah, que deixamos passar. eu Acho me que mais expressei interessa mal. Eu me a nossa expressei. conversa. Sei. Doutora Noemi, eu ia lhe perguntar assim, dentre essas doenças crônicas de pele, né, que você tem tratado aí com essa mudança de estratégia alimentar, Isso, vou botar o foco. vamos falar um pouquinho desses resultados, de quais são as doenças que têm mais, que são mais manejáveis através da estratégia alimentar, o que tem trazido mais sucesso, né? Isso que eu gostaria de saber. ó, uma das coisas que eu trato com bastante frequência é a acne da mulher adulta, que é aquela acne que acontece depois da fase da adolescência. Muitas mulheres com acne na fase adulta têm também síndrome dos ovários policísticos. Não todas, mas muitas têm. E o que está por trás dessas duas coisas é o que a gente chama de resistência à insulina. Por isso que uma estratégia baseada em comida de verdade com baixo nível de carboidratos pode ajudar essas mulheres. Porque o que acontece? Quando a pessoa tá com uma resistência à insulina, isso significa que ela está com uma intolerância aos carboidratos. Açúcar, farinhas, etc. Ou seja, pãozinho, macarrão, bolo, biscoito, bolacha, refrigerante, bebidas açucaradas e tal, né? Então, se ela eliminar isso, muito provavelmente tem uma grande chance de melhorar a resistência à insulina e, com isso, melhorar a acne e até a síndrome dos ovários policísticos. Porque assim, a Olha só. insulina é uma das chaves, né? E quem tem acne, por exemplo, tem uma outra categoria de alimentos que são os laticínios, leite e derivados, que tem proteínas. Essas proteínas do leite podem também agravar a acne. Não em todas as mulheres, mas pode sim, tem uma chance razoável. Então, se você eliminar quem tem acne, comece eliminando produtos ultraprocessados. Muitas vezes só de fazer isso já melhora Já, bastante. Algumas mulheres vão ter que eliminar também os leite derivados, como queijo, requeijão, iogurte, essas coisas, por causa das proteínas do leite. E aí o único jeito é testando. Não tem exame para ver, tem que testar. E uma outra pequena porcentagem vai ter que eliminar certos vegetais também. Porque existe uma certa porcentagem da população que também é intolerante aos vegetais. São poucas pessoas, mas tem. E o único jeito de saber é testando. Né? Por isso que Na dieta de eliminação, né? por isso Tirando que e recolocando. você pode ir tirando aos poucos e ir testando, e você pode, como opção também, já eliminar tudo. Faz dieta carnívora, começa com a carnívora e depois vai acrescentando primeiro os ovos, porque tem uma pequena parcela da população também que é alérgica, né, Eu. à albumina. Então, aí você vai acrescentando aos poucos, reintroduzindo os alimentos, primeiro ovo, depois vegetais, depois tubérculos. doutora Noemi, na prática, no seu dia a dia, no seu dia a dia clínico, as pessoas que conseguem fazer uma estratégia carnívora, elas têm uma chance muito grande de eliminar grande parte das questões da pele, né? Sim, sim. Porque quando você faz carnívoro, que é
alimentos naturais da espécie humana, você tira todos aqueles produtinhos que você compra no supermercado, você acaba eliminando grande parte das coisas que desencadeiam o aumento da insulina, que está na raiz de várias coisas, de várias doenças, não só da pele, né? Sim. E aí você elimina também, de cara, de quebra, você acaba eliminando alguns antinutrientes que tem nos grãos. Grãos tem bastante, né, tipo trigo. Por exemplo, o glúten. Glúten é um antinutriente, eu acho que é o mais conhecido, mas tem outros tipos de lectinas que acabam alterando a saúde intestinal. Eles aumentam a permeabilidade intestinal. Com isso, o intestino fica, vamos dizer assim, mais permeável, acaba vazando coisas para a circulação sanguínea que não deveriam passar. E isso acaba estimulando inflamação, reações imunológicas, e isso pode estar na origem ou contribuir para doenças inflamatórias, por exemplo, psoríase, alguns tipos de urticária. Tanto é que quando o paciente, por exemplo, eu atendo pacientes com psoríase, às vezes ele não precisa nem fazer uma low carb muito restrita. Só de eliminar, por exemplo, pãozinho, massas, cerveja, no caso dos homens, né, que costumam beber mais cerveja, só de fazer isso, muitos pacientes já melhoram muito da psoríase. Porque Deixa eu fazer você uma pergunta. diminui o glúten, né? Aham. Fazer uma pergunta, pegar um gancho. Você falou da SOP junto com a acne na mulher adulta. É uma coisa que eu sempre percebo isso. Às vezes a gente está conversando, né? As pessoas gostam muito de conversar comigo sobre doença, problemas de saúde, e normalmente, dificilmente a gente vê um problema de saúde isolado. Ah, não, eu tenho só isso. E normalmente vem um combo, né? Vem um combo de problemas de saúde. Não sei se você também pega isso assim na questão da pele. Normalmente a pessoa que tem aquele problema de pele tem esse junto, tipo esse exemplo da SOP com a acne. Sim, normalmente tem várias coisas, e não só problemas de pele, mas queixas em geral. É comum, por exemplo, a acne mais rosácea, quer dizer, não é que é comum, mas pode acontecer. Acne com rosácea, que rosácea dá umas espinhas, parece acne, mas não é. Erupção acneiforme, quem tem acne parece que tem mais erupção acneiforme, que é uma reação que você dissemina as espinhas. Isso pode ser desencadeado por várias coisas, por suplemento, por polivitamínico, certos tipos de remédios. Então, essas espinhas podem se disseminar. E outras coisas, tem gente que tem doenças autoimunes associadas, por exemplo, vitiligo com hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto, ou vitiligo e diabetes. Várias doenças autoimunes se associam. Psoríase e diabetes é comum, psoríase, diabetes, obesidade, hipertensão. Alopécia também, né? Sim, também. Porque Comum. a base é mais ou menos a mesma, né? É uma desregulação do organismo, né? Tudo resultado desse estilo de vida moderno. Além da alimentação, você tem outras coisas também, né? O estado mental, por exemplo, é outra coisa que influi muito. Então, esse estresse contínuo, ansiedade contínua, piora todas Estresse é essas coisas. um fator agravante, né? Inclusive o estresse também causa permeabilidade intestinal, né? É uma das causas. Então, é muito comum você ter uma série de queixas. A mulher vem com acne,
mas ela está se sentindo cansada, o intestino não funciona bem, ela não dorme bem, tem insônia, porque ela está muito estressada, cansada, não dorme bem. Tem problema de ganho de peso, mas ela não sabe por quê, porque ela come pouco, mas ela mesmo assim ela está inchada, está ganhando peso, ela se sente letárgica o tempo todo, não tem energia para nada. Tem algumas coceirinhas, algumas alergias que a gente não consegue definir exatamente da onde que vem, elas vão e voltam. Cabelo cai, uma certa palidez. Então as coisas vão se somando, né? É Tá um tudo combo, né? claro. Também vão se retroalimentando, né? Que aí a pessoa dorme mal, aí no outro dia ela fica com mais vontade de comer coisa errada, né? E fica mais estressada, e mais depressiva, e mais Mais ansiosa. Aí, ansiosa. em função disso, de ter comido mal, tá depressiva, ansiosa, ela vai dormir mal de novo. Aí no outro É um dia ciclo vicioso. é um ciclo que vai se retroalimentando, né? A saúde é A saúde é um equilíbrio, na verdade, né? Não aquele equilíbrio do prato colorido, mas é um equilíbrio, né? Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar. Um dos grandes vilões dos mitos modernos aí é a carne, né? E gordura. A gente já falou um pouco dos dois. E o outro é o sol, né? Hoje em dia as pessoas têm medo do sol, se escondem, se tampam todo para sair na rua daqui até ali. E como é que é essa questão do sol na pele e se tem alguma relação a alimentação com essa resistência ou não ao sol, por exemplo? Por exemplo, lá onde Quem eu queima treino, mais fácil, né? Quem onde eu queima mais treino, fácil. onde eu treino lá, que a gente treina ao ar livre, tem uns meninos lá que falaram que voltaram para academia porque elas têm aquelas manchas, como é que é o nome daquelas manchas na pele? Melasma. Melasma. E aí elas não podiam tomar sol. Aí eu pensei, poxa vida, que desperdício. Uma natureza toda dessa, um sol desse para abençoar a vida delas e elas se escondendo do sol porque tem uma doença que, se eu não me engano, tem um pouco desse cunho alimentar, né? Sim, sim. Não é só isso, mas tem influência. Bom, no quesito sol, é importante, primeiro, diferenciar. Nada de sol, zero sol, é diferente de pouquinho de sol, que é diferente de muito sol. Então, o prejuízo está nos extremos. Fugir totalmente do sol é ruim, e o excesso também é ruim, porque você só vai ter queimadura do sol, né? Então, existe um meio termo, que é uma exposição pequena e diária e que é benéfica. Não só por causa da radiação ultravioleta, mas também que tem várias consequências boas na saúde como um todo, como também a luz solar, que vai regular, calibrar o seu relógio biológico interno. Então, para quem está com sono desregulado, né, a primeira coisa são mudanças comportamentais. É lógico que tem gente que vai ter que tomar remédio e tal, mas uma das coisas que precisa começar a fazer é isso, é se expor à luz do dia, de dia, não precisa olhar para o sol, não precisa fazer isso, mas tem que expor a retina, sair ao ar livre, fazer alguma coisa. Receber a informação da luz, né? Para o relógio circadiano funcionar, porque senão não libera nada, né? Nem melatonina, né? E aí, serotonina. Exatamente. Então, uma exposição pequena e diária, 10, 15 minutos, já tem seus benefícios e você não vai expor muito a pele e não vai aumentar o risco de câncer da pele. Porque o câncer da pele, que é uma preocupação frequente, ela depende de uma exposição muito
muito frequente e muito prolongada. Quando eu era residente de dermatologia, câncer da pele, eu vou pegar aqui o exemplo do carcinoma basocelular, que é um dos tipos de câncer da pele. Você tem vários tipos. Tomando como exemplo, carcinoma basocelular, que é o mais frequente. É o tipo mais frequente. Esse tipo de câncer era doença de idoso. Você só via em idoso. Era raríssimo dar em pessoas mais jovens, com 30, 40 anos. Agora, está ficando muito frequente nessas pessoas jovens e pessoas que moram na zona urbana, na cidade, trabalham em escritório, nunca se expõe ou se expõe ao sol muito pouco. Então, o que a gente percebia antigamente é que esse carcinoma basocelular dava em trabalhador braçal, em lavrador, pessoas que trabalham diariamente por muitas horas expostas ao sol. É uma exposição muito grande. Essas pessoas, sim, têm mais propensão para ter câncer da pele, carcinoma basocelular. E aí, com o tempo, o que a gente observa, né? Quanto mais as pessoas estão consumindo, usando protetor solar, o índice de câncer da pele está aumentando. Então, apesar de usar protetor solar, o índice de câncer da pele está aumentando. Muito provavelmente isso tem a ver também com o estilo de vida. E que talvez também, doutora, não seja o apesar, talvez seja porque estão utilizando demais. Não sabe. Porque as pessoas saem de casa de manhã com filtro solar, colocam um óculos de sol, não recebem sol nos olhos, não recebem informação de luz, que era o que a senhora estava falando antes, entram para dentro de uma sala onde tem luz artificial o dia inteiro, então essa informação de luz ela não vem. E não vão para o sol, porque tem medo de sol. Então, eu né, com o meu conhecimento empírico nessa área de câncer de pele, mas eu começo a ver que pode ter uma associação com esse uso excessivo também de proteção, né? E também pode, é uma hipótese. É uma hipótese. E também com a alimentação, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer um exemplo. Você vê a maioria desses cachorros e cães que tem câncer de pele se alimentando de ração. Os cachorros antigos lá, que quando comia comida, nunca ouvi falar em câncer de pele. Hoje em dia todos têm. Eles não ficavam quase doentes, né? Você vê que eles viviam um tempão. 20 anos, 18. Esses cachorros modernos morrem tudo cedo. Tem pancreatite. E aquelas manchas escuras, parece uma ferrugem na pele. A maioria dos cachorros de raça morrem, os pequenos, esses de dentro de casa, morrem com isso. Eu tenho 2 exemplos, assim. Aí eu vou dar meu exemplo, por exemplo. Eu já ouvi relatos de vários carnívoros nesse sentido. E quando a gente começa numa alimentação mais limpa, uma estratégia carnívora, que diminui a inflamação geral do corpo, inclusive a inflamação da pele ao se expor ao sol. Então, por exemplo... exatamente, esqueci de falar, bem lembrados. Eu me exponho ao sol hoje, e o que eu faço para regular a minha exposição ao sol é mais ou menos a mesma coisa que eu faço para regular a minha alimentação. Eu sigo a resposta do meu corpo. Se eu estou no sol, o sol está me queimando, eu vou sair do sol. Agora, se eu estou no sol e estou sentindo aquele sol gostoso na pele, eu não vou me esconder do sol. Né? E a outra coisa é que eu não fico mais, se eu não pegar esse sol que está me queimando, se eu regular de acordo com a minha sensibilidade, do mesmo jeito que eu não fico numa água que está me queimando, eu não fico numa água que está me congelando, eu me regulo ali, eu procuro uma sombra. Mas quando eu fico no sol, e esse verão agora, por exemplo, eu fiquei 30 dias na praia, direto, não passei protetor solar nem um dia, fui na praia todos os dias, fiquei moreno, mas não fiquei vermelho e nem descasquei. Porque eu fiz essa regulação assim, eu estava no sol, enquanto o sol estava gostoso. E, lógico, seguindo uma estratégia carnívora. Então, assim, eu achei
é um exemplo meu e eu já ouvi várias pessoas falando isso, que uma das Eu já ouvi coisas várias, também, eu também. é a carnívora da resistência É. ao sol, digamos assim, né? Eu tenho a pele super branca. E eu iniciei a carnívora em novembro. E eu passei o verão no sol. E os primeiros dias de sol eu usei protetor solar porque eu tinha medo, né, de me expor. E a partir do terceiro, quarto dia, eu não usei mais protetor e eu não fiquei vermelha. E eu costumava ficar muito vermelha, né? Então, assim, tem alguma relação, né? Alguma coisa que a gente estava consumindo antes Uhum. que talvez tivesse influenciando nesse vermelhão da pele, né? Sim, exatamente. Eu não digo que a gente nunca deva usar protetor solar, porque eu ainda hoje eu prescrevo, mas para determinadas situações. Eu também não vou ser a louca de falar que não presta, eu já ouvi falar, algumas pessoas falam, não, isso aí é veneno, não presta, não sei o que, não sei o que. Também não é assim. Tem gente que vai precisar usar sim protetor solar, porque vai se queimar. Então, talvez nesse início, né, nos primeiros meses, a pessoa está começando a mudar o estilo de vida, está começando a ajustar a alimentação, eu acho que vai ter que usar protetor para não queimar a pele. E aos pouquinhos ela vai desmamando. Quem está fazendo procedimento dermatológico, aí tem alguns procedimentos que vai precisar, sim, evitar sol para não ter complicações do procedimento. Aí ela usa por um tempo determinado, o médico vai determinar o período que ela vai ter que usar e vai ter que evitar sol. Mas são situações específicas, né? Uma, uma outra, Tem Mais uma outra, pontuais. uma outra que coisa. avaliar, às vezes o benefício supera o prejuízo, ou o possível risco. A gente Uma, sempre tem que dosar essas duas coisas, benefício e risco. uma outra coisa que eu percebo também, meus filhos também são bem branquinhos, né? Minha esposa é branca. E aí eu tento fazer com eles, e eu explico para eles, e eu vejo que na prática isso funciona, queria a sua opinião mais técnica, é que se você sair de uma condição que você não está se expondo nada ao sol, e de repente você ir em um dia e passar o dia inteiro na praia, você vai queimar. Porque Sim, você vai tem que ir queimar. também ir acostumando a pele. A Sim. pele tem que produzir, você tem que ir ficando mais moreninho, porque eu já li isso, né? Que é o Sim. moreno da pele que te protege do sol. É É, a exatamente. melatonina, não, melatonina não, como é que é o nome? Melanina. Melanina. É a Melanina, melanina. melatonina é para dormir. É, A melanina, a pele vai aumentando a melanina, que ela é exatamente uma forma de proteção, de né, do sol. proteção. Isso. E ela vai E sendo aí, produzida à medida que a pele vai sendo exposta à radiação ultravioleta. Né? Mas é exatamente isso que você falou. A gente pode dosar isso. Não precisa ficar lá e ficar o dia inteiro e queimar no primeiro dia. Vai aos poucos. vai aos poucos. Né? E aí a questão da produção de vitamina D, da, da fotossíntese de vitamina D pela exposição ao sol. Aí tem a questão assim, por exemplo, quem é mais moreno sintetiza menos, quem é mais branco já sintetiza mais. Tem uma história dessa, não tem? Isso, tem a ver com a quantidade de melanina na pele. Pessoas mais morenas que têm mais melanina vão sintetizar menos. E as pessoas mais brancas sintetizam mais rápido, mais fácil. Também tem a ver com a necessidade, né? Pessoa mais morena, aí talvez, não sei aí o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque as pessoas mais morenas têm mais melanina. E a melanina bloqueia a radiação ultravioleta. Mas, por outro lado, essas pessoas morenas, lá atrás, né, as pessoas morenas são aquelas que moravam nas áreas mais quentes Se adaptaram melhor, né? do planeta, Os estão mais trópicos. adaptados. E as pessoas mais brancas moravam nas regiões mais frias.
E nessas regiões mais frias tem menos sol. Então, elas precisam absorver um pouco mais, né? E também, como tem menos sol, vai produzir menos melanina também. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, a outra puxa a uma. A natureza é fantástica, né? Se a gente É, for pensar. E, é. doutora, nós estamos aqui a 1 hora de live e eu quero saber desse segredo do passo a passo do skincare, porque a mulherada também está querendo. Então, se vocês Então, vieram atrás de produtinho, de nome de produtinho, não é isso que eu vou falar. ótimo. Na verdade, assim, eu vou fazer, é uma síntese de tudo que a gente conversou aqui hoje. Perfeito. 3 passos muito simples. Limpar a pele, tonificar e hidratar. O que é limpar a pele? É tirar alimentos ultraprocessados. Primeiro você elimina o que está Muito atrapalhando bom, muito bom. antes de acrescentar coisas. Então, elimina açúcar, vai tirando bolachinhas, salgadinhos, pizza, muffin, bisnaguinha, cereais matinais. A Carbolândia, que nem diz o cobre. Então, o primeiro passo é isso. Tira esses ultraprocessados, porque aí só com esse primeiro passo já vai. A maior parte das pessoas já vai melhorar bastante. Segundo lugar é tonificar. O que é tonificar? É fornecer nutrientes de alta qualidade para a pele. Qual é a maior fonte desses nutrientes? Sejam proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais. Não é suplemento. São alimentos naturais da espécie humana. Posso dar uma Carne. dica? Acho que Pode. é carne. Carne com gordura? Exatamente. Carnes, ovos, vísceras, frango, peixe, frutos do mar, verdura, legumes, cogumelos, frutas, né, mas pouquinha, ou frutas silvestres, são com menos teor de açúcar. Essa é a base. E o terceiro passo é hidratar a pele. Sabe que um dos componentes da pele que mantém a pele hidratada, sabe qual é? Sabe, Cobra? Gordura. É um tipo específico de lipídio, colesterol. Colesterol. Olha aí o colesterol, gente. Então, consuma alimentos com a gordura mesmo, com a gordura natural. Você não precisa se entupir de gordura, não precisa acrescentar nada, mas não precisa evitar cortes mais gordos, a pele do frango, peixe um pouco mais gordo. Não precisa evitar essa gordura natural dos alimentos. Essa gordura é importante para manter, não só para outras coisas, mas para manter a pele hidratada. Não só quando você passa, mas ingerida, né? De dentro para fora. Então Os 3 passos. Limpar, nutrir, Limpar, tonificar hidratar. e hidratar. Tonificar e hidratar. Limpar, tirando Então o eu posso dizer que eu estou fazendo o skincare perfeito Ah, ótimo. com a carnívora, né? Porque é o limpar. Vamos lá de novo. 100% limpo. Limpar, eliminar as porcarias, todas, Isso. ultraprocessados, Carbolândia. tonificar, que é com alimentos oferecer com alta qualidade nutricional, ricos em nutrientes. nutrição, Serve um fígado de boi? Serve fígado de boi. É o fígado melhor, de né? frango, fígado Se de você boi. pode. Eu não gosto muito não, mas é uma boa opção. Tem muita Tá vitamina, bom. né? O fígado. Tem Vitamina, sei lá. minerais. É. Exatamente. E tudo na quantidade certa, com os aminoácidos essenciais, gorduras essenciais, na dose certa.
e com a vantagem de que eles têm uma biodisponibilidade muito alta, ou seja, o nosso corpo consegue absorver bastante desses nutrientes. Uma mudança dessa traz uma resposta bem rápida, né? Muitas vezes rápido. Eu não consigo ler direito aqui, eu estava perguntando, difícil, tem quanto tempo? Então, pode ser rápido, depende muito, não tem um tempo exato. Cada pessoa vai responder em um determinado momento. Tem muita gente que passou a vida toda com uma alimentação muito ruim, comendo muito fast food e tal. Talvez ela já tenha alguns problemas, talvez tenha, sei lá, gordura no fígado, talvez esteja diabética, pré-diabética. Essas pessoas, às vezes, demoram um tempo ainda. Quem tem acne costuma demorar mais tempo. Mas tem gente que responde muito rápido. Experiência minha, tá? Eu te falei na outra live, eu tinha muita acne nas costas, né? As espinhas doídas, assim, ficava me incomodando. Depois que eu comecei a carnívoro, em pouco tempo, simplesmente desapareceu e nunca mais apareceu. Não tem... E às vezes eu fico até querendo futucar alguma coisa no rosto, assim, mas não tem nada, não tem uma espinhazinha, não tem nada, porque realmente é uma alimentação que resolve essas questões definitivamente. Então, e o terceiro passo, então, hidratar com colesterol. Isso. Naturalmente presente na comida. Mas o colesterol não vai fazer mal, não, para a saúde? Não, não. Se for um colesterol de boa qualidade, não. Não faz mal, não. Então, gente, vocês querem um skincare melhor do que esse? E é um skincare que vem de dentro para fora, né? Não é aquele creminho, aquele creme carésimo que a gente, né, tá acostumado aí. E é muito mais aquela infinidade de suplementos também. Não é que a gente vai... Só explicando uma coisa. Eu não abandonei suplemento. Suplemento, como o próprio nome diz, é quando você tem que suplementar, você tem que reforçar alguma deficiência. Então, em algumas situações, eu prescrevo, sim, suplementos, mas são determinadas situações. Não tem sentido nenhum. A pessoa vai na farmácia e compra aquele monte de coisa. Multivitamínicos, que é o que as pessoas mais compram. Ômega 3, aí compra zinco, vitamina D, tudo de forma aleatória, sem saber se você precisa realmente ou não, sem saber a dose certa, porque esses multivitamínicos têm uma microdose de todas as vitaminas. Não faz sentido nenhum. A vitamina a gente repõe quando precisa, quando tem alguma deficiência e quando essa reposição vai beneficiar. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Tanto eu quanto o Alessandro, a gente tem muita demanda assim, de pessoas que nos procuram fazendo diversas perguntas. E muitas vezes tem relação com a saúde da pele. Então, se alguém nos procurar e queira seguir uma estratégia carnívora, mas queira ter uma orientação médica, nesse sentido, de fazer uma carnívora associada ao tratamento de uma psoríase, a gente pode indicar que esse faz parte da sua linha de trabalho, né? Sim. Eu dou as orientações gerais, os princípios. Agora, tem gente que vai querer cardápio, não sei o que, isso aí eu não faço. Aí eu encaminho para um nutricionista e eu tenho algumas para quem eu encaminho. Sim. Para ver quantidades. Eu acho que não precisa, eu dou os princípios gerais. Mas tem gente que gosta dessas minúcias, então aí eu tenho o auxílio de nutricionistas. Sim, a estratégia carnívora, o carne,
para uma orientação geral, assim, eu também entendo, assim, né? Não é necessidade de ter um nutricionista, mas com certeza para alguns casos, e facilita muito, né? Ter um Sim, nutricionista facilita. acompanhando Exato. os números, os detalhes. Eu Eu vou, também faço gente, isso. Eu dou uma eu orientação vou começar a geral. puxar umas perguntas, tá? Eu também, na minha mentoria, eu dou uma orientação geral, mas quando eu sinto que a pessoa realmente está precisando de um nutricionista, aí a gente trabalha junto com o nutricionista. E aí, mais uma perguntinha antes de você fazer a pergunta, Sandra. Então, quando alguém vier nos nossos posts aqui, vou colocar aqui, ó, essa é uma pergunta para a doutora Noemi, para você Pode responder. perguntar. Pode perguntar que eu respondo nos stories. Tá bom, tá bom. Eu vou começar a puxar umas perguntinhas, as que não foram respondidas, porque tem algumas coisas que já foram respondidas ao decorrer aqui da live. Uma delas é o tempo de exposição solar. Qual é o mínimo suficiente de exposição solar? Não tem um tempo mínimo, não tem um tempo exato, é entre 10, 15 minutos. Depende muito da pessoa também, né? Mas é pouco tempo, 10, 15 minutos por dia. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, que tem sol o dia inteiro e que a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B são grandes, é possível tomar sol em qualquer horário. Porque assim, você vai ver aquela recomendação que você precisa tomar horário perto do meio-dia, por causa da radiação ultravioleta B, que é maior. Depende. Aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, por exemplo, o sol é muito forte o dia inteiro. O índice de ultravioleta é alto durante o dia todo. Índice de ultravioleta é a soma, né, do A, ultravioleta A mais o B. Então, você pode tomar sol qualquer horário. Mas poucos minutos por dia. Deixa eu pegar um gancho, já que perguntaram do mínimo. E qual seria um máximo, assim, por exemplo? Eu gosto muito de ficar ao sol. E eu uso esse critério de sentir se o sol está me queimando, eu saio do sol. Mas se ele não está me queimando... Essa medida que você falou é a ideal, esse critério. Quando começa a incomodar, é hora de sair. Exatamente por isso. O que se chama isso? Tecnicamente, isso chama dose eritematosa mínima. É a dose, é o tempo de exposição ao sol que a pessoa aguenta sem se queimar. É o máximo que ela aguenta. Tá? Então, se ela sabe que com 20 minutos começa a queimar, então ela já sabe que com 20 minutos é a dose eritematosa mínima. Então ela sai um pouquinho antes. 15 minutos, fica 15 minutos e vai embora. É isso aí, se autorregular, tanto para a exposição solar, quanto para outras coisas, né? Porque eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho o que o nosso corpo está falando, a gente está muito mal acostumado e a gente acaba não ouvindo o nosso corpo. Tudo isso é autorregulado. Sono, sede, vontade de fazer xixi. Pergunta da água. Regulado. A gente precisa aprender a ouvir e escutar o nosso corpo, entender esses sinais que ele está dando. Não precisa de mais nada, não precisa ficar com calculadora e não sei o quê, e calculando mls. Fome. Fome também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui relacionada com o tema, tá? Porque o pessoal está perguntando coisas aqui sobre a estratégia carnívora. E não tem muito com o tema da doutora aqui. Deixa eu ver aqui, exposição solar, que eu acho que a gente já respondeu quase tudo que tinha a respeito do tema. Cobra, eu vou puxar aqui uma para você. Vou deixar a doutora descansar um pouquinho. Vai lá, Cobra. Gorduras entopem as veias. Realmente, as gorduras, a gordura é que entope a veia. Isso aí tem sentido. Só que essa gordura que entope a veia não é a gordura que você comeu. É a gordura que o seu corpo produziu a partir do que você comeu, que não é gordura, na verdade, né? E na maioria das vezes é ou carboidrato, ou álcool, ou cigarro, ou estresse que vai
machucar ali por dentro do seu corpo e o corpo, numa ânsia de curar, vai acumular colesterol, né, ali naquele no endotélio e vai calcificar ali. É como se fosse uma ferida curada que, à medida que vai curando, vai curando, vai curando, vai ficando duro e toque. Mas não tem a ver com a gordura que você comeu. Muito pelo contrário, se você comer gordura e evitar carboidrato, você vai se tornar uma máquina de queimar gordura, e aí essa gordura ela vai fazer bem para suas artérias, ela vai fazer bem para o seu coração, adora gordura, né? O combustível preferido do coração. Estava ouvindo, não sou eu que estou falando disso, estava ouvindo isso no estudo que foi mostrado na live outro dia, com o Henrique Altran. O coração gosta de corpos cetônicos e de ácidos graxos, antes do carboidrato. Então, é o contrário. Quanto mais gordura você comer, lógico que não é exagero, mas, por exemplo, a gordura que vem naturalmente na carne, ela já vem, é uma outra coisa que é outra coisa que é simples, né, doutora Noemi, que a gente estava conversando. A quanto de gordura que eu tenho que comer? Come a gordura que está na carne ali, ela já veio, Deus já fez perfeitamente a proporção certinha, a gente está acostumado com aquilo ali. Lógico, se você comer um pouco mais de gordura, você vai ficar obeso? Também não. Ninguém fica obeso comendo gordura natural. Só fica obeso se comer carboidrato. Com gordura natural, você talvez vai ficar ali com uma capinha de gordura um pouco maior, mas não vai ter aquela gordura de triglicerídeo entremeada nos órgãos, no fígado. O que causa isso é álcool e açúcar, e glicose, amido. A gordura da alimentação ela é super saudável. Não esquecer, existe um tipo de gordura assim que inflama e faz mal, que é a gordura sintética, a gordura trans. Sim. Gordura vegetal hidrogenada que tem nesses produtinhos ultraprocessados. Em todos eles. Eu tenho medo disso aí, da gordura da carne eu não tenho medo não, mas essa gordura ruim da margarina, do bolinho, dos biscoitinhos, salgadinhos, essa me dá medo. Essa é que dá medo, né? Essa é terrível. Essa é terrível. Eu vou puxar uma aqui, doutora. Os intestinos podem alterar a produção dos hormônios tireoidianos? Essa eu não sei responder, não. Eu nunca estudei esse assunto, hormônio tireoidiano. Tá, a gente não é a área da doutora, mas a gente tem algumas informações de que há uma regulação de todos os hormônios, tá? Através também das estratégias de baixo carboidrato e da dieta carnívora, né? Talvez a gente traga alguém para falar nisso futuramente. Vamos ver aqui. Uma das coisas que eu já ouvi falar é que hipotiroidismo, né? A permeabilidade intestinal, o glúten entra no sangue e a proteína do glúten ela é parecida com as células da tireoide. Então o corpo ataca a tireoide como se estivesse atacando o glúten. Eu já ouvi falar isso. É a mimetização, né? Tem vários tecidos que são atacados através do sistema autoimune, né? Quando há uma permeabilidade intestinal. O cérebro é um órgão que é atacado, né? Porque tem proteínas similares às proteínas que vazaram, né? Para a corrente sanguínea, através do intestino ali permeabilizado. E aí o exército vai atacar. E ele vai atirar para tudo que é lado, né, doutora? E vai atacar as nossas células. Essa é a doença autoimune, na verdade, né? Aí a tropa de elite, né? A tropa de elite, nosso sistema imune, sobe a favela. E a maioria dos traficantes tem aquele cabelo lourinho, né? Aquele cabelo lourinho assim. Então todo menino lourinho que passar, eles vão enquadrar. Vai ter bala. Oxigenado. Mete bala. E aí é aí que tá o início da maioria das doenças autoimunes, né? Essa questão aí do intestino, né? Tá muito associado. Eu tenho lido bastante estudos sobre isso. Hoje à tarde mesmo estava revisando todo o material e também falando sobre permeabilidade, sobre também a candidíase, sobre todos esses patógenos que estão ali no intestino e que são oportunistas e que eles vazam, né, pela corrente, pelas tight junctions que são abertas ali, né, que, em função da alimentação errada que a gente está consumindo, da fermentação excessiva, né, e acaba
rompendo essa barreira, e aí a festa está feita, porque vai através do nervo vago para o cérebro, causa neuroinflamação, está associado com as doenças de Parkinson, do Alzheimer, associado com diabetes. Então, gente, nosso intestino é tudo. A gente precisa ter um intestino saudável, um intestino bloqueadinho ali, com uma barreira perfeita. Assim como o cérebro tem que estar com uma barreira perfeita, o intestino também tem que estar com uma barreira perfeita. E tem se falado muito dessa conexão intestino-cérebro. E é importante, né? Porque são os dois órgãos maiores do nosso corpo, né? Que coordenam o nosso organismo. É cérebro e intestino, né? Um comandando informações lá de cima e recebendo informação de todos os órgãos, né? E quando isso está alterado, né? Quando tem patógenos que entraram ali, quando tem bactérias que entraram ali, começa a dar tilt, começa a inflamar, né? Então, tem também essa questão toda, né? E é muito importante as pessoas entenderem isso, que tudo começa no intestino, né? Pois é. Fora que essas substâncias são muito viciantes, né? Esses pedacinhos do trigo que entram por esse intestino permeável, atravessam a barreira do cérebro, vão no cérebro e eles atuam naquelas áreas do vício, da dopamina. É o mesmo sistema sistema dopaminérgico. E por isso que vicia, trigo vicia. Pãozinho vicia, cerveja, docinho, bolo, tudo isso vicia. Porque vai lá pro cérebro e ativa a dopamina. A gente tem, no intestino, a gente tem células que são responsáveis por receber a informação do açúcar. Isso é fantástico, porque ela manda informação direta para o cérebro quando detecta o açúcar. E aí gera o ciclo do vício, né? Entra lá no nosso sistema dopaminérgico e a nossa dopamina está cada vez mais elevada e te mandando comer mais, porque vai pedindo mais, né? É difícil de sair disso, né? Bem difícil, a gente sabe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vai falando aí, Cobra. Tava brigando com meu pai hoje isso com ele. Não larga o pão mais de jeito nenhum. Parece só largar o pão, ele bota Jesus Cristo no meio, faz qualquer coisa, mas o pão não larga. As pessoas de mais idade têm mais resistência. Eu vou puxar uma aqui sobre a estratégia carnívora, né? Creme de leite, requeijão e maionese. Gente, maionese, pelo amor de Deus, óleo vegetal puro, não consumam essa bomba. Vocês vão... O que traz a maionese de saúde para vocês? Zero. Tá? Maionese fora. Quer fazer uma maionese? Pega um ovinho ali, bate ele com uma banha, então faz uma maionesezinha, ok? Mas maionese industrializada não. Requeijão e creme de leite. Vai depender, tá? Na carnívora. Tem vários tipos de carnívora, né, Cobra? A gente tem várias pessoas aí que estão trabalhando com a estratégia carnívora, né? E também eu já vou responder duas perguntas numa, tá? Que perguntaram a diferença da cetogênica para carnívora aqui. Eu, por exemplo, faço a carnívora do leão. Eu consumo carne, água, sal. Não consumo ovos, não consumo queijo. Por quê? Porque eu venho de um processo de fibromialgia, com o intestino super destruído, fiz quimioterapia. Então, o meu intestino não está bom. Ele vai vazar essas proteínas, tanto a proteína da clara do ovo, quanto a proteína do leite, a caseína. Além de que eu sinto uma proliferação maior de fermentação no meu intestino com os lácteos, tá? Que eles também estão associados a aumento, né, das bactérias, das leveduras, né? Vamos dizer assim. Então... Pode fazer a carnívora com queijo, com leite? Pode, dependendo do seu objetivo e da sua intolerância, certo? Então, tem carnívoro que consome queijo, bastante queijo, tem carnívoro que não consome queijo, né? E creme de leite, principalmente essas industrializados, tá? O pessoal da carnívora que consome mais leite está usando um leite cru,
né? Tá usando um queijo mais curado, tá usando, não é qualquer leite, qualquer queijo também, né? Quer falar um pouquinho aí, Cobra, sobre isso? Não, eu vou pegar o gancho do que a doutora Noemi falou, né? Para descobrir se você tem essa intolerância ou não, vai para a carnívora do leão, faz um tempo, você vai ver que vai ficar tudo bem. E aí, coloca um requeijão, coloca um creme de leite, coloca um queijo e vê como o seu corpo reage. Por exemplo, eu de vez em quando eu como queijo, mas eu não compro queijo, porque não me é tão bom. Então eu evito queijo. Leite, por exemplo, é bater e inchar na hoste. Então eu também não. E ficar espirrando no outro dia. São testes que eu já fiz nesses 4 anos de experiência aí. Então hoje eu evito leite, eu evito queijo. Mas, por exemplo, o ovo, que a Alessandra já não tem intolerância, eu tolero muito bem. Eu como muitos ovos, como uma dúzia de ovos e não sinto problema nenhum. Então é muito individual também. Sim, uma coisa é certa. Se alguém quiser me questionar, mas eu vou usar aqui. Estratégia Só do tem leão serve, ó, estratégia do leão serve para qualquer um ser humano da Terra. A não sei que ele vier de outro planeta ou alguma coisa assim. Porque É é isso o aí. nosso alimento. Nós somos caçadores, tanto quanto leões, tanto quanto lobos. Na verdade, nós éramos melhor do que leão, melhor do que lobo, e foi por isso que a gente dominou a Terra. Não foi por causa de outra coisa, não. Foi porque a gente se especializou e se tornou o animal capaz de pegar o melhor alimento, se nutrir melhor e, com isso, ter uma adaptação, uma evolução maior do que a dos outros. É basicamente isso. Então, a carnívora serve para qualquer um, a do leão. As outras você vai testando. Tem gente que, por exemplo, eu como fruta, não me faz mal, mas desperta o meu monstro da bolacha. Então, eu prefiro. É, Eu tenho uma compulsão por açúcar, pelo doce, que está aqui gravado é o ciclo do vício. que está gravado aqui nesse sistema que o doutor Lenin falou aí, dopaminérgico. Então, eu como uma fruta, eu quero comer outra, quero comer outra, quero comer outra. Daqui a pouco, na hora que eu vejo, eu estou olhando o chocolate, eu estou olhando. Então, eu evito. Eu evito, mas me faz mal, assim, me sinto mal? Não. Consigo lidar bem com fruta também. De vez em quando, principalmente uma frutinha, quando eu vejo no pé, hoje mesmo eu passei, tinha um pé de amora, assim, eu fui, comi 2 amorinhas, não tem problema, né? Madura do É. pé. E é isso aí. A carnívora permite também. Tem pessoas que fazem a carnívora e consomem frutas da estação, né? Alguns legumes que têm menos antinutrientes, né? Algumas raízes, isso varia. Mas a carnívora, vamos falar assim, carnívora, é a carnívora do leão. É, Aí, a partir daqui, já entra uma variação, né? mas Aí tem flexibilidade. a variação com o queijo, a variação com as frutas que o Paul Saladino faz, a variação aqui, variação ali. Aí, quando você vê, você já está despencando para uma cetogênica, Isso. certo? Na, Então, na, minha, aí, e na é minha uma linha concepção, muito tênue, né? Entre a carnívora liberada e a cetogênica. Aí você já está no outro lado, e assim, tudo isso são nomenclaturas que a gente usa para ficar mais para didático. identificar. É, mas, por exemplo, na minha concepção, todo animal que come pelo menos 70% de carne, ele é considerado carnívoro. Isso é uma regra, né, que existe aí. Então, eu, na minha concepção, como eu trabalho, a pessoa que come 70% carne, numa dieta que 70% é carne, eu já chamo essa estratégia de carnívoro. E essa pessoa vai colher vários dos benefícios da estratégia carnívora se ela fizer isso. Um deles é uma alta saciedade, é uma pele boa, com uma nutrição boa, com skincare bem feitinho, né? E nutrição, saciedade. Então, já tem os benefícios da carnívora, então a gente já consegue denominar carnívora. Agora, a carnívora mesmo é a que a Alessandra faz. Carne. só lembrando que esses produtos que a ouvinte citou, creme de leite, requeijão, queijo, são alimentos processados. Já teve um certo processamento. Então, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia, tem que ter cuidado com essas coisas, porque a gente não tem sistema de controle, né? Então, às vezes, falta maturidade para consumir só um pouquinho
desses alimentos. Eu aprendi isso hoje de manhã, ouvindo um áudio que eu recebi da doutora Noemi. Ela mandou um áudio hoje falando exatamente isso, dos ultraprocessados. É. Muito bom. Eu adoro ficar ouvindo seus áudios, pode continuar mandando, viu? Quero entrar nessa lista também. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Se o jejum faz bem para a pele, doutora Noemi? Nenhuma estratégia, nenhum alimento especificamente, isoladamente, faz bem para a pele ou faz mal. Você pode usar o jejum intermitente, como parte de uma estratégia para melhorar a saúde como um todo. Não tem problema nenhum. Agora, não é que jejum faz bem ou mal para a pele. Ela, isoladamente, vai melhorar isso, é o contexto. Tá? A gente vai fazer uma live sobre o jejum daqui 2 semanas, pessoal. Legal. A espécie humana evolui com altos e baixos, né? É o conceito de não linearidade. Ele alterna momentos de abundância, que você come bastante até a saciedade, e momentos de escassez, que são momentos de jejum. Você pode fazer períodos de jejum, por exemplo, pular uma refeição, por exemplo, e comer bem no período em que você faz as refeições durante o dia normal. Come bastante, você pode comer bastante, né, dessas coisas nutritivas. E não tem problema nenhum, não. É bom para a saúde, e como faz bem para a saúde, a pele vai ficar saudável também. Tá? Mas não existe nada isoladamente, sozinho, isolado, que faz bem ou mal. É o conjunto, é o contexto geral. Contexto geral, né? Tipo assim, eu posso comer McDonald's 29 dias do mês, aí eu faço um jejum de 24 horas, minha pele vai ficar ótima, né? Vai ficar ótimo. As pessoas querem milagres. Gente, a gente está há quase 2 horas, já fechamos 2 horas de live. A doutora Noemi deve estar cansada, mas também recuperamos o tempo da semana passada, né? Que a gente não conseguiu. Então, gente, foi maravilhoso. Graças a Deus, deu certo hoje. E não fomos derrubados dessa vez. Não. Então, eu queria ver se a doutora Noemi tem alguma colocação final que ela gostaria de abordar, né? Para a gente poder passar para o encerramento daí. Bom, o que faz a gente ser saudável e, portanto, a pele vai refletir isso, é o estilo de vida como um todo. A alimentação é só o primeiro passo. A gente falou bastante disso, mas é só um passo. Ele é primordial, é fundamental, mas tem outras coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde. Saúde mental é importante, sono é importante, se movimentar é importante, fazer atividade física é importante, inclusive para a pele, e ter relações saudáveis, relações familiares, relações pessoais saudáveis. É isso que vai nos salvar. Sabe que esse negócio de ficar muito dependente de dopamina, de redes sociais, WhatsApp, não sei o que, celular, a pessoa o tempo todo está lá, né? Aquela notificação, vamos ver o que é, que mensagem que é. Televisão, que não tem nada que preste, nem em termos de entretenimento serve. Só serve para viciar, a gente fica cada vez mais viciado, escravo desses vícios e cada vez mais parecendo com bicho, porque bicho vive de instinto. Ele não tem consciência, não tem discernimento. E esse mundo está cada vez mais assim, né? A gente está virando bicho. Lógico que a gente tem a nossa biologia, a gente tem o nosso comportamento e a gente precisa seguir esses princípios que norteiam a nossa biologia. Só que o ser humano tem uma coisa além, a gente pode transcender, a gente tem espírito, a gente tem alma.
a gente aprende coisas, a gente pode ajudar as pessoas. A gente não é só bicho, a gente é coisa muito além disso. Então, o recado que eu deixo. Perfeito. Lutem contra esses vícios que só escravizam a gente. Isso é escravidão. O que dá liberdade é isso, é disciplina, é trabalhar, é servir, ajudar as pessoas. É isso que nos liberta. Muito bom. É isso aí, gente. Vamos sair dessa Matrix, né? E buscar informação de valor, coisas que tragam valor para vocês, né? Espero que esse bate-papo tenha sido de valor, né? E, doutora Noemi, foi um prazer lhe receber aqui. Prazer todo meu. Muito feliz. Informações de grande valia para todos nós. Né, Cobra? Te deixar aí, fazer uma final aí. Galera, não sou mais só eu e o Alessandro estamos falando. Doutora Noemi veio aqui e falou o que é bom para a pele. É carne, gordura. É isso que é bom para a pele. Entendeu? O resto é bom também? Muito bom. Mas a base é essa. Vamos lá, carnívora. Carnívora é sensacional. Sensacional. E doutora Noemi, muito obrigado por ter vindo, tá? Vou te dar um feedback aqui. Meu filho tá Tá um leão. Escapulindo direto, mas consegue manter porque ela atendeu meu filho, ele tá com acne, né? Aliás, recomendo normalmente, excelente atendimento, ficou lá com ele um tempão, explicou. Aí no final ele falou assim: ah, papai, mas ela falou as mesmas coisas que você fala. Você combinou com ela? Eu falei: não, filho, é porque é o que é. Você tem que se alimentar. A alimentação é, né? A sua acne, além da sua adolescência, é por causa da sua alimentação. E é o que ela falou. E engraçado que ela falando, ele ouve, né? Eu falando, ouve, não, porque faz. Santo de casa não faz milagre. Não faz. Então, ó, muito obrigado. Tá combinado, viu? As dúvidas de relação à dermatologia, vamos passar para você. Quem vier procurando, a gente vai passar para você. E como é que faz para te encontrar, doutora Noemi? Quem quiser marcar, quem quiser te seguir. Contato aqui no Instagram mesmo. O que eu uso mais é Instagram. Então, pode me mandar direct. Ou tem um link na bio, se quiser entrar direto lá para marcar consulta. Ou falar comigo no direct mesmo. No Instagram aí, mesmo. Ó, pessoal. Muito obrigado. Então, tá aí. Gente, muito obrigada. Semana que vem... Semana que vem, não. Quarta-feira. Depois de amanhã. Eu tô meio perdida porque essa semana vão ter 2 bate-papos. Quarta-feira vamos receber a nutricionista Lua Ferrari. Ela é uma carnívora linda, maravilhosa, e ela vai falar com a gente sobre a necessidade de suplementar ou não na estratégia carnívora. Quando que é necessário, quando que não é. Importante isso. Então, assim, por isso que a gente não respondeu algumas coisas que estavam aqui na timeline sobre suplementação, porque quarta-feira vocês vão voltar para ouvir tudo isso, certo? Gente, boa noite, gratidão. Boa noite.